Olá, queridos irmãos, sejam bem-vindos a mais um Dia a Dia com Deus. Vamos tratar hoje de um tema muito oportuno, muito atual, muito recorrente em nossa sociedade desde os seus primórdios e também altamente urgente entre o povo de Deus. Falaremos sobre o egoísmo. Egoísmo, o egoísta, é aquele que pensa apenas em si próprio. É aquele que busca suas necessidades em primeiro lugar, sem se importar muito com as necessidades do outro. É aquele que tem olhos só para si mesmo e é envolvido em um individualismo e falta de amor, muitas vezes. E para mim, o egoísmo, ele é o oposto do Evangelho de Cristo. O egoísmo, ele é o oposto da nossa fé cristã, que propõe exatamente o contrário, que é a doação, a abnegação, é atender sempre o próximo em primeiro lugar. Porque o espírito do Evangelho carrega a generosidade, carrega a entrega, carrega o sacrifício para o próximo. O nosso próprio Deus é um Deus generoso, é um Deus que não é egoísta, porque em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Deus deu o seu bem mais valioso por nós, pelo seu povo. O próprio Cristo demonstra isso quando entrega a sua vida por outros. O Cristo foi extremamente altruísta. Assim também seus seguidores não podem permitir que esse mal, que essa prática, que esse sentimento domine e conduza os nossos corações em hipótese alguma. Entretanto, é impressionante notar a quantidade de pessoas egoístas. Nós estamos cercados num mundo repleto de egoísmo e de um individualismo absurdo. As pessoas são materialistas, individualistas, egocêntricas e egoístas. Elas estão sempre lutando para ter o primeiro lugar em tudo, ser beneficiada em detrimento de tudo e de todos. E é impressionante notar que no meio do povo de Deus, entre muitos cristãos, o egoísmo está presente. E talvez eu esteja falando com uma pessoa que é assim, que não tem olhos para a necessidade do outro, para o interesse do outro. Uma pessoa que o tempo todo fica pensando em si própria e em como ser beneficiada. Tudo que faz, todo o trabalho, todo o esforço, visa apenas o benefício próprio. Todos os dons, os talentos que foram dados, que foram concedidos, visam sempre o próprio interesse, visam sempre a própria glória e o próprio louvor. Não foi para isso que Deus nos salvou, não foi para isso que Deus nos confiou bênçãos, recursos, dons e talentos. Deus nos compara a árvores, carvalhos de justiça. Ele diz que o crente é semelhante a uma planta porque ele dá frutos. Ora, se nós somos carvalhos, árvores, plantas frutíferas, é para que outros sejam beneficiados. A planta não se alimenta do seu próprio fruto, antes oferece do seu fruto para alimentar a outros, suprir outros. Assim nós somos separados para isso. Em Mateus capítulo 7, verso 12 diz: façai pelo próximo aquilo que você gostaria que fosse feito por você mesmo. Então o Senhor nesse texto dá uma ordem para sempre se colocar no lugar do necessitado, abrir mão da minha vontade para atender o outro e entender a necessidade do outro como sendo mais urgente do que a minha. Ele também diz, e você com absoluta certeza conhece, o segundo maior mandamento que está colado no primeiro, que é amarás o teu próximo como a ti mesmo. De modo que não há espaço na fé cristã para o egoísmo, para o individualismo, para o egocentrismo. Em Filipenses capítulo 2, Paulo está repreendendo a igreja e dizendo que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que sentimento foi esse? É o maior sentimento de altruísmo, de generosidade, de abnegação que alguém pode ter,
que, sendo em forma de Deus, tendo todas as prerrogativas e glórias divinas, não julgou por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tornando forma de homem, semelhante ao servo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ele se entregou, ele se doou, ele lutou pelo direito de continuar com sua glória e com suas prerrogativas, mas gentilmente abriu mão delas para que o seu povo fosse beneficiado. E ele nos ordena ter esse mesmo sentimento. Qual é esse sentimento? O oposto do egoísmo. É o altruísmo, a autoentrega, a autodoação. Que sejamos assim, meus irmãos. É muito triste ver um cristão pensando apenas em si. Quanto sofrimento está ao seu redor, quanta tristeza, quanta necessidade o corpo de Cristo não tem, os irmãos não carregam. E esses crentes pensando só em si mesmo. Você já pensou que tem pessoas que precisam da sua visita, que precisa que você cancele a sua agenda para ir socorrer, para ir atender, que alguém está precisando apenas de um telefonema seu, ou de um abraço, ou às vezes de você dispor de alguns reais para socorrer uma necessidade básica? Não pense que só você tem problemas, só você tem dívidas, só você tem tribulações e provações. Muitos outros têm, e eles só serão supridas através da sua contribuição, ajuda, apoio. Irmãos, é o meu pedido, deixe de ser egoísta. Nós, nessa pressa nervosa, estamos atropelando os sentimentos das pessoas, as necessidades das pessoas. Essa ambição nossa, essa obstinação por nós mesmos, esses caprichos que são colocados acima de tudo, tem magoado muita gente, tem desfeito alianças e amizades, tem ferido pessoas, tem nos tornado insensíveis à dor e à necessidade alheia. Não fomos chamados para isso. Fomos chamados para abrir mão sempre que possível da nossa vontade para atender a do outro. Por isso que Cristo nos salvou, colocou em nós o seu Espírito e as suas digitais e deseja que nós nos parecemos com Ele. Calma, meu irmão. Não é só você que tem problemas nesse mundo. Há muitos outros que estão repletos de situações muito piores que as suas e do que as minhas. Vamos sair então em socorro, em defesa, em consolo desses irmãos, mostrando a nossa identidade com Cristo. Amém? Mais uma vez eu te peço, se inscreva no canal agora, por favor, dá o seu like aí, é muito fácil, muito rápido, e compartilhe a mensagem que tem abençoado tanta gente. Um forte abraço, Deus abençoe.